Nós vamos começar, eu dividi em três partes. O primeiro seria os princípios básicos da ciência, que a gente vai falar hoje sobre filosofia até a chegada à ciência. Vamos falar um pouco também sobre ciência. E a partir de quinta-feira, nós vamos começar a falar sobre amostra e população, depois comentar sobre variáveis e dados, falar sobre o método científico, aprofundar um pouco mais sobre a hipótese, algumas características do bom pesquisador, tipos de pesquisa, a gente vai demorar um pouquinho mais, falar sobre esse tipo de pesquisa, as características dela, sobre as validades da pesquisa e princípios estatísticos. Nós vamos falar sobre esses princípios, algumas coisas que nós precisamos saber, né, de estatística para poder ler um artigo científico e também para escrever. Embora não seja estatístico, nem tem profundidade em filosofia, nós vamos trazer para você algumas informações que eu considero importantes em relação a isso. Depois, na segunda parte, nós vamos passar para o preparo do artigo científico, por que publicar, e vamos depois de sessão em sessão, né? Parte de resultados, material e métodos, introdução, discussão, resumo e título, como preparar isso. Vamos falar também de outras partes, como referências, palavras-chave. E depois de a gente falar dessas sessões, nós vamos falar na parte de tramitação do artigo com a revista, né? A importância da cover letter, que é uma carta que você manda apresentando o seu manuscrito para o editor da revista. Vamos falar sobre a tramitação do manuscrito, como é que você lida com os revisores. E depois vamos dar algumas dicas de como dar parecer em manuscrito, né? Se vocês ainda não foram demandados, quando começarem a escrever artigos, vocês vão ser demandados para isso. E vamos falar também, por último, aqui na parte de plágio, que hoje isso é importante, né? A gente tomar bastante cuidado, porque a maioria das revistas aí, somente as de alto fator de impacto, elas têm detectores de plágio. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a terceira parte do curso seria a parte mais de redação em si, né? Nós vamos falar sobre clareza, concisão, precisão e simplicidade. Nós vamos conversar pela escolha das palavras, né? A precisão na escolha das palavras, depois juntar essas palavras para formar as frases, e com essas frases, como é que nós formamos os parágrafos. Algumas dicas aí importantes para melhorar, né, esse preparo de frase e preparo de parágrafos. Depois nós vamos apresentar os principais erros cometidos na escrita científica, só para a gente fazer um treinamento. Bom, enquanto a sugestão para aprofundar nesse assunto, vocês podem conseguir bastante coisa no Google acadêmico, Google comum, né? Vocês entram com palavras-chave como redação científica ou como escrita científica, quem preferir material em português, mas também tem muita coisa em inglês, né? O Right Science seria uma palavra-chave importante aí para ter acesso a essas publicações em inglês. Nós temos também tem o meu YouTube, que eu coloco também bastante material sobre redação científica lá. Vocês podem entrar, né, colocando meu nome entre aspas, que vocês vão ter acesso a essas palestras. Vocês também estão recebendo esse livro que está à direita. Na verdade, o livro ele está esgotado, né? E vocês estão recebendo a segunda edição em PDF. Então, já é uma edição já ampliada. E nesse livro vocês conseguem, né? Ele apresenta em ordem alfabética os principais erros que ocorrem em teses e artigos científicos. Então, todos vão receber essa nova versão desse livro. A Ângela já colocou isso no grupo do WhatsApp. Eu acho que todos vocês têm. Se não tiver, comunica comigo
através desse grupo. Bom, vamos começar essa aula 1. Eu vou numerar aula por aula e, como eu disse, a duração de cada aula é mais ou menos 1h30, aproximadamente. A de hoje é menor, porque eu já imaginava, como primeiro dia de aula, nós teríamos algum problema para começar. Então, ela vai ser um pouco mais rápida. Bom, vamos falar sobre a evolução do conhecimento. O homem está na Terra há 300 mil anos. Vejam que durante 99% desse tempo, a mente humana ela foi governada por mitos e lendas. Então, 99% a mente humana é governada por mitos e lendas. E apenas nos últimos 2.500 anos, com o surgimento da filosofia, é que o homem começou a pensar, a raciocinar com a razão, né? E foi nos últimos 400 anos que o homem juntou a razão com a experimentação, né? A observação. Foi quando surgiu a ciência. E a gente sabe, esses 400 anos, o desenvolvimento que nós tivemos em várias tecnologias que vieram da ciência. Logicamente, nós tivemos coisas que não são úteis, né? E, às vezes, coisas que são destrutivas, como bombas atômicas e outras coisas. Mas vejam que, em relação à qualidade de vida, nós tivemos uma melhora muito grande, né? Se a gente considerar que há 150 anos atrás, a expectativa de vida do ser humano era de 40 e poucos anos, né? E hoje nós, em alguns países, já temos expectativa acima de 80 anos, e isso se deve muito ao conhecimento que foi obtido através desse método científico. Bom, vamos falar um pouco sobre ciência. O objetivo da ciência, vocês sabem, é conhecer a natureza. Não só a natureza do nosso planeta, mas também o universo, né? A ciência trabalha também com o universo. Então, veja que o objetivo da pesquisa científica é aumentar o conhecimento com base no método científico. Então, esse é o objetivo da pesquisa científica, né? A gente chama atenção para esse científico aqui na frente. É aumentar esse conhecimento com base no método científico. Então, nós podemos concluir que nós publicamos para comunicar novo conhecimento, uma nova ideia, e não simplesmente para apresentar dados. Eu ponho isso porque a gente lidar muitas vezes com estudante de pós-graduação e até muitas vezes até pesquisadores e professores que acham que publicar é apresentar dados. Então, ele apresenta um dado, tira a conclusão daquele dado e acha que está fazendo ciência. Não é isso, né? A ciência precisa de dados, mas precisa de dados para suportar uma nova ideia, né? Nós temos que acrescentar conhecimento à ciência, senão não é ciência. E o propósito da ciência é a teoria. E aqui nós estamos falando de teoria científica, né? Porque essa teoria tem outras conotações, nós estamos falando de teoria científica. Bom, o que é a teoria? Para a gente entender o que é a teoria, primeiro nós precisamos entender o que são fatos. Por exemplo, evolução e gravidade são fatos. Por que evolução é um fato? Porque as escavações que foram feitas até hoje, né, os restos que foram desenterrados indicam que houve uma evolução, né, dos animais e do ser humano. E gravidade também é fato, porque nós estamos presos aqui na Terra, senão nós estaríamos flutuando, né? Então, são fatos. Então, o que é a teoria? Veja bem, a seleção natural de Darwin explica a evolução. Da mesma forma que a relatividade geral de Einstein explica a gravidade. Então, vejam bem, teoria são explicações
para os fatos. Bom, qual a importância da gente saber a teoria dentro da área da gente? E onde que eu vou conseguir a teoria? Eu vou ler os livros, né, de bons autores dentro da nossa área, um livro mais recente possível, nós estamos aprendendo a teoria. A gente acompanhando os artigos que são publicados dentro da nossa área, nós estamos tomando conhecimento da teoria. E essa teoria é importante, primeiro, porque é através da teoria que nós vamos saber quais são as lacunas que há no conhecimento. Isso é muito importante, porque, como eu disse, o cientista vai trabalhar em cima das lacunas, para trazer um novo conhecimento. E isso a gente vai conhecer as lacunas do conhecimento dentro da nossa área, estudando a teoria. Outra coisa importante da teoria é que é possível a gente fazer previsões conhecendo a teoria. Por exemplo, a gravidade, o Einstein mostrou que é uma distorção do espaço-tempo. Eu acredito que talvez muitos de vocês não saibam o que é isso, só para dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que nós peguemos um lençol de cama e cada um estica esse lençol, deixa bem esticadinho, e vamos supor que esse lençol seja o espaço-tempo entrelaçado, porque, segundo Einstein, espaço e tempo estão entrelaçados. Então, a gente esticou o espaço-tempo e vamos supor que a gente coloque no centro desse lençol uma bola de boliche, simulando o Sol, por exemplo, que é um corpo que tem uma massa muito grande. O que vai acontecer com esse lençol? Ele vai ceder. O lençol, que é o espaço-tempo, cede. Então, vai haver uma distorção do espaço-tempo. Bom, se você pegar uma bolinha de gude, simulando a Terra, por exemplo, e girar essa bolinha de gude em torno da bola de boliche, essa bolinha de gude ela vai ser atraída pela bola de boliche. É o mesmo ocorre, né, da Terra em relação ao Sol. Só que tem que a Terra, ela tem uma velocidade grande, né? Ela não perde essa velocidade, por isso que ela continua girando. Senão ela seria atraída pelo Sol. Então, isso é a distorção do espaço-tempo. Então, vejam, com base nessa teoria de Einstein, foi feita uma previsão, já há algumas décadas atrás, de que poderia existir o buraco negro, ou buracos negros. De onde saiu isso? Bom, como Einstein falou que a gravidade é uma distorção do espaço-tempo, eles imaginaram o seguinte: quando há a explosão de uma estrela muito grande e ela colapsa sobre ela mesma devido à gravidade, quer dizer, ela perde o combustível e aí fica atuando apenas a gravidade. Então, ela colapsa sobre ela mesma, formando um corpo de densidade extremamente grande. Então, é um corpo relativamente pequeno, com a densidade grande. Se você botar esse corpo em cima do lençol, ele vai distorcer de maneira radical o espaço-tempo. Então, a gravidade ali vai ser muito grande, inclusive atraindo a luz. Tudo que passa ali perto é atraída pelo buraco negro. Então, veja que a previsão foi feita muitos anos atrás e apenas recentemente surgiu essa primeira foto do buraco negro em outra galáxia. Então, hoje já se tem uma certa certeza de que pelo menos um buraco negro existe em galáxias grandes. Então, isso foi previsão feita com base numa teoria. Então, a teoria ela é construída a partir de hipóteses. E é isso aí que nós fazemos, geralmente a partir de hipóteses. Hipóteses que serão coerentemente interligadas, né? E cujo objetivo é explicar, elucidar, interpretar ou unificar um dado domínio do conhecimento.
E assim, com as hipóteses, o que que nós fazemos? Nós alimentamos e aperfeiçoamos a teoria. Então, em geral, o nosso trabalho é esse. A teoria, logicamente, ela está sempre sujeita a revisões e a refutações também, como a gente vai ver mais adiante. Bom, tem um nome que aparece muito quando a gente fala em ciência, a palavra lei, né? Qual a diferença de lei para teoria? Bom, a lei, ela descreve eventos na natureza que ocorrem exatamente da mesma forma, sob determinadas condições. Por exemplo, quando a gente fala que força é igual a massa da desaceleração, se você testar isso, isso sempre ocorre. Então, isso é uma lei. Veja que teoria, ela vai além disso. Ela fornece os mecanismos. Quer dizer, ela explica o porquê das coisas, por que que elas estão ocorrendo. Então, a teoria explica um grupo inteiro de fenômenos relacionados. Então, ela vai além da lei. Nós poderíamos dizer que lei é a teoria aplicada a um caso particular. Eu acho que é uma boa definição de lei. Veja que nós temos a lei de Mendel. Mendel foi um monge, né? Ele fez aqueles testes com a ervilha, que são hoje chamadas leis de hereditariedade, onde deu início à genética. E vejam bem que o Mendel, quando publicou os resultados dele, ele publicou numa revista ruim. Então, ele demorou muito a ser reconhecido, ao trabalho dele ser descoberto. Agora, comparem a lei de Mendel com a teoria da evolução. A teoria da evolução é muito mais ampla, né, do que a lei de Mendel. Bom, a lei raramente ela muda, enquanto a teoria pode mudar dependendo das novas descobertas, e ela geralmente muda ou é ampliada. Bom, outra coisa que a gente vê muito é esse termo modelo científico. O que que é isso, modelo científico? Oi? Professor, E? tá aparecendo uma margenzinha branca que tá sujando um pouquinho o slide. Você poderia clicar em ocultar, por favor? Ah, tá. Agora desapareceu, né? Sim, obrigada. Obrigado você por avisar. Bom, o modelo científico representa uma visão simplificada ou aproximada de um sistema complexo. Então, à medida que a gente vai conhecendo um sistema, a gente apresenta um modelo. E esse modelo, logicamente, ele vai sendo aperfeiçoado à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento. Então, ele representa a realidade, ou alguns de seus aspectos, né? Então, nós podemos descrever esse modelo de forma qualitativa ou quantitativa. Então, esse modelo, para que ele serve? Ele serve para a gente estruturar o conhecimento. E existem modelos na forma matemática, na forma de gráfico, na forma de esquema e até na forma descritiva. Veja aqui o modelo de DNA, como nós entendemos esse modelo hoje. Quer dizer, desde a da descrição do DNA em 1953, né, ele já acrescentamos muito conhecimento a esse modelo, mas basicamente essa hélice do DNA ela continua a mesma. Bom, vou falar de base empírica da ciência, e aqui eu gostaria de primeiro definir essa palavra empírico, porque vocês vão ver vários significados no dicionário. E no caso aqui, nós vamos sempre usar empírico aquele derivado de experimento ou de observação da realidade. Quer dizer, tudo que é baseado em dados tem uma base empírica. Então, na ciência, qualquer conclusão, qualquer ideia, só é aceita se sustentada por dados. Então, dados é essencial na pesquisa. Essa é a nossa base empírica.
E veja que muitas vezes até dados obtidos indiretamente, né? Como é que os cientistas conseguem saber que existe planetas orbitando uma estrela, já que a estrela, a luminosidade dela impede que a gente veja diretamente o planeta? Então, veja que uma das técnicas que eles usam é quando o planeta passa na frente da estrela, diminui a luminosidade da estrela. Um pouquinho que diminuir, eles conseguem detectar que está passando ali na frente algum objeto. E se esse objeto passa de tempos regulares, eles já supõem que ali pode haver um planeta. E veja que pela quantidade de luz que cai, que é muito pouco, eles já têm até uma ideia do tamanho daquele planeta. Quer dizer, são dados, né, empíricos, indiretos, que é aceito pela ciência. Bases teóricas da ciência. Vamos falar agora sobre argumentação lógica. O que é um argumento? É um conjunto de premissas e conclusões. Eu acho que conclusões todo mundo sabe o que é, né? O que são premissas? Talvez a dúvida fique aí. Uma premissa é um fato, quer dizer, uma coisa verdadeira, ou um princípio que serve de base à conclusão de um raciocínio. Então, isso é a premissa. E o discurso científico, ele baseia-se em dois raciocínios lógicos. O dedutivo, veja que no raciocínio dedutivo, nós partimos de premissa universal ou geral e chegamos a uma conclusão particular ou específica. Já no raciocínio indutivo é o contrário. Nós começamos com premissas particulares e chegamos a uma conclusão universal. Então, nessa seta de cima, nós estamos partindo de premissas universais e vamos particularizar, ou seja, nós vamos utilizar a dedução. Na seta de baixo, nós partimos de premissas particulares e vamos generalizar. Nesse caso, nós vamos utilizar a indução. Aqui também é o mesmo caso, para vocês verem que o método indutivo, nós partimos de premissas específicas e chegando à conclusão geral, e o dedutivo é o contrário, né? Partimos de premissas gerais e chegamos a conclusões específicas. Bom, argumento dedutivo. Vamos dar um exemplo de um argumento dedutivo. Por exemplo, a premissa 1, o ser humano é mortal. Veja que é uma premissa geral. Nós estamos falando aqui de ser humano, é um grupo, é uma classe. E nós estamos afirmando que o ser humano é mortal. Isso é verdade, né? Premissa 2, João é um ser humano. Vejam que nas duas premissas aparece o termo ser humano. Então, com base nessas premissas, nós podemos concluir que João é mortal. Então, João veio da segunda premissa e mortal veio da primeira premissa. Então, esse é um raciocínio dedutivo. Se as premissas são verdadeiras, neste caso, a conclusão ela é verdadeira. Fornece conclusões sólidas esse raciocínio dedutivo, mas ele não avança mais do que os conteúdos das premissas. Então, ele tem esse lado positivo de fornecer conclusões sólidas, mas ele só fica dentro daquilo que minhas premissas permitem. É um lado negativo. Então, no raciocínio dedutivo, se algo é verdadeiro para uma classe de coisas, no caso nosso lá, o ser humano, que é o geral, ele também é verdadeiro para todos os membros dessa classe, que no caso ali foi o João. É um caso particular do João. Bom, dentro da ciência, o que nós podemos considerar como geral? Para a gente levar essa
argumentação dedutiva e indutiva para dentro da ciência? Nós podemos considerar como geral uma lei, principalmente uma teoria, que é bastante geral, né? E o que nós podemos considerar particular ou específico? Nós podemos considerar os nossos dados, né? Em caso de experimentos que a gente faz, os dados são tomados dentro de uma unidade experimental. Então, são coisas particulares que a gente pode considerar. O argumento indutivo, as premissas verdadeiras não garantem uma conclusão verdadeira. Eu até grifei aqui não garantem, porque isso aqui é importante. Elas não garantem conclusão verdadeira. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós trabalhamos com biologia e vamos procurar saber quais são as cores dos gansos na natureza. E escolhemos várias regiões, vários países para fazer essa coleta. Então, nós observamos os gansos, né? O primeiro ganso que a gente observa é branco, o segundo é branco, o terceiro é branco. Observamos 1.000 gansos e todos eles são brancos. Qual que é a nossa conclusão? Todos os gansos são brancos. Então, a gente pode até formar uma teoria que os gansos são brancos, né? Com base nesse estudo. Então, veja, isso aí é um método indutivo. A partir de observações individuais, de ganso por ganso, nós chegamos a uma conclusão para o geral, que todos os gansos são brancos. Então, o que se verifica na amostra é provavelmente verdadeiro na população de origem da amostra. Então, veja, já entra aí um provavelmente. Por isso que nós colocamos lá em cima que não garantem uma conclusão verdadeira. Então, esse é um ponto fraco desse método indutivo, mas ele amplia o conhecimento, que era o ponto fraco do dedutivo, é que ele só ficava dentro das nossas premissas, né? Não ia além. Aqui você tem uma ampliação do conhecimento quando utiliza esse método. Então, o raciocínio indutivo, ele faz ampla generalização com base em observações específicas ou particulares. Então, as conclusões que nós tiramos utilizando o método indutivo, nós nos baseamos nos dados para tirar essas conclusões. Que nós mostramos que o que é particular e específico dentro da ciência são os dados. O argumento dedutivo, vocês já devem ter percebido, ele é mais seguro que o método indutivo, porque ele garante uma conclusão verdadeira. O método indutivo não garante. Então, o dedutivo, nós podemos estar certos de que, se começamos com premissas verdadeiras, nós terminaremos com uma conclusão verdadeira. Agora, no método indutivo, é capaz de nos levar de premissas verdadeiras a uma falsa conclusão. Então, na história aí, houve muitos filósofos que se posicionaram contra esse método indutivo. Então, vamos falar sobre o problema da indução. E aí entra um filósofo, David Hume, ele disse o seguinte: o passado não fornece pista para o que acontecerá no futuro. E aí nós colocamos até essa cadeira de balanço aí para a gente exemplificar o que ele quis dizer. Mas veja bem, quando a gente escreve um artigo científico, a gente escreve a parte de resultado, a gente coloca no passado, né? São os resultados que nós tomamos no passado. Esses resultados são válidos para o futuro? É isso que ele está questionando. Então, veja,
ele disse: não temos fundamentos para supor que as coisas continuarão a comportar-se como no passado. E aí que entra essa cadeira de balanço. Se nós utilizamos essa cadeira durante 20, 30 anos e ela não quebrou, isso não quer dizer que amanhã ou no futuro eu vá sentar nessa cadeira, essa cadeira quebre. Você não tem essa garantia que ela não vai quebrar. Então é mais ou menos isso que ele quis dizer. Então a conclusão de Hume mostrou que a base empírica da ciência ela se baseava em expectativa. A gente espera que continue assim no futuro, mas isso não é lógico. Bom, a solução para esse problema, ou solução entre aspas, né, veio de outro filósofo, que é o Karl Popper, talvez um dos mais famosos aí, que também se posicionou quanto a esse raciocínio indutivo. Karl Popper falou o seguinte: a ciência, em vez de progredir por teorias confirmadas indutivamente, ela progride por teorias falseadas dedutivamente. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor o que é isso aí. Bom, vamos naquele exemplo dos gansos. Vamos partir do pressuposto que a teoria diz hoje que os gansos são brancos. Então, se nós saímos, ou outros pesquisadores saem a campo e continuam a verificar que os gansos são brancos, a teoria não é falseada pelos testes. Ela se mantém. Agora, se no futuro os pesquisadores saem e encontram um ganso preto, por exemplo, nós temos que construir uma nova teoria que escapa a essa falsificação. Então, a teoria pode ser: os gansos são brancos ou pretos. E se no futuro se descobrir um ganso cor-de-rosa, a teoria tem que incorporar isso, né? Os gansos são brancos, pretos ou cor-de-rosa. E assim sucessivamente. Como a falsificação não envolve raciocínio indutivo, o problema da indução, né, levantado por David Hume, ele é contornado, né? Uma coisa mais de filósofo, mas nos ajuda a pensar sobre o que nós fazemos na ciência. Qual que é a consequência desse falsificacionismo? A primeira coisa é que nós não temos justificação para supor qualquer teoria científica como verdadeira. As teorias, elas evoluem, modificam, então nós nunca esperamos que ela explique tudo. Ao valorizar a falseabilidade como critério a ser adotado pelos dedutivistas, Popper expandiu ou trouxe para o domínio da metodologia científica prática amplamente utilizada em estatística, né? Aquele critério de tomada de decisão com base na hipótese de nulidade, que é H0. Né? Vocês sabem que nós, no experimento, nós primeiros tentamos testar o H0, que o grupo 1 é igual ao grupo 2. Vamos supor que o grupo 1 seja um novo medicamento e o grupo 2 seja um placebo. Então, nós partimos que isso aí é verdadeiro, porque este é o conhecimento atual, antes de nós obtermos os nossos dados. Então, nós testamos isso e tentamos falsear essa afirmação. Se nós conseguimos falsear H0, nós podemos utilizar a alternativa, que é o H1, que seria que o grupo 1 é diferente do grupo 2. Então, esse falsificacionismo é mais ou menos por aí. Qual que é a lógica disso? Veja bem, quando você usa o raciocínio indutivo, bilhões e bilhões de confirmações que você obtém não tornam certa uma teoria. Quer dizer, não adianta você ter 1 bilhão de confirmações que o ganso é branco, porque apenas um fato negativo, um ganso preto que aparece, falseia a sua teoria. Então, é melhor você começar ao contrário, pelo método dedutivo, né? Partindo da teoria que todos são brancos e tentando falsear isso.
Então, essa é a base da ordem metodológica da falsificação. Bom, como todos os filósofos, Karl Popper também teve outros filósofos que não concordaram com ele, né? Podemos aqui apontar uma das falhas na argumentação de Karl Popper, que a gente acha de outros filósofos, é que o objetivo da ciência não é apenas refutar teorias. Essa não é o único objetivo. Quando nós não temos uma teoria numa nova área que estamos estudando, nós temos que construir essa teoria. E para isso nós temos que tomar dados, nós temos que partir dos dados para chegar à teoria. E nesse caso nós vamos usar o raciocínio indutivo. Logo, essa tentativa de Popper de mostrar que a ciência pode seguir sem a indução, ela é falha. Então, nós temos a pesquisa que se baseia nesse método indutivo. Essa pesquisa começa, logicamente, com uma pergunta, e a gente vai coletar os dados, que são essas observações, e com base no padrão desses dados que nós temos, nós vamos tentar várias hipóteses. Testamos uma por uma com base nesses dados. E com base nisso, nós chegamos à teoria. Então, nessa pesquisa indutiva, nós partimos dos dados para a teoria. Esse dedutivo, a pesquisa dedutiva, ela começa com a teoria, porque essa teoria já existe. Então, com base na teoria, nós vamos formular nossas hipóteses. Então, veja bem que é isso que geralmente a gente faz, né? A gente formula a hipótese usando a teoria, o que já se conhece para formar essas hipóteses. E esta hipótese é que vai guiar a nossa coleta de dados e as nossas análises. Então, se forem confirmadas, né, as nossas hipóteses, nós podemos incorporar isso à teoria. Então, da teoria, nós passamos para hipóteses para confirmar, para ser confirmadas depois. Então, o método indutivo, ele pode ser usado na construção de teorias. Então, nós partimos aí do específico, que são as observações ou os dados, para o geral, que é a teoria. Então, ele vai nesse sentido, né, desse argumento indutivo. E o dedutivo, nós testamos a teoria. Não só testamos, né, nós vamos refinar essa teoria, melhorar a teoria, ampliar. É isso que nós fazemos utilizando esse raciocínio dedutivo. Ou seja, predizemos as observações se a teoria estiver correta. Então, partimos do geral, que é da teoria, para o específico, que são os nossos dados. Bom, ciência é acúmulo de conhecimento? Quando Isaac Newton disse, eu me apoiei em ombros de gigantes, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que ele teve acesso, né, ao conhecimento que foi obtido por pesquisadores antes dele, ou estudiosos que vieram antes dele, para ele chegar onde chegou, né? Um dos maiores cientistas aí, junto com o Einstein. Então, quando se fala em progresso da ciência, nós pensamos como Newton, né? Cada nova descoberta é somada a descobertas antigas, resultando no acúmulo gradual de conhecimento. Ok. Agora tem um outro filósofo, que é Thomas Kuhn, que ele sugere que esse ponto de vista não é totalmente correto, pelo menos em algumas situações. E ele faz, com esse trabalho dele, fazendo a gente pensar melhor, né, sobre a ciência, sobre o que nós estamos fazendo em relação à ciência. Ele propõe que a ciência seja por meio de uma série de revoluções. Então, são os paradigmas de Thomas Kuhn. O que são esses paradigmas?
São grandes teorias que orientam a visão que o cientista tem do mundo. Veja que vocês, como eu, nós trabalhamos em cima dos paradigmas atuais, quer dizer, dentro daquilo que nós acreditamos hoje que é a teoria correta. Então, esses são os paradigmas. Então, as pesquisas são feitas sem questionar os paradigmas. E isso é o que Thomas Kuhn chamou de ciência normal. A gente não questionar os paradigmas. Só que de tempos em tempos surgem anomalias, quer dizer, você obtém dados que vão contra a teoria. Então, são fenômenos, eu vou usar essa palavra fenômeno como fato de interesse científico, qualquer fato de interesse científico é um fenômeno. Então, o fenômeno não se encaixa no paradigma. E veja bem, à medida que essas anomalias vão se acumulando, isso pode levar a uma revolução, a um novo paradigma. E esse novo paradigma, a aceitação geralmente é lenta, porque os cientistas antigos, eles não mudam facilmente de ideia, eles se prendem àquele paradigma antigo. Bom, na história podemos citar algumas quebras de paradigma. Por exemplo, até o Einstein acreditava-se que o tempo corre de forma igual para todas as pessoas e em qualquer condição. Já o Einstein mostrou que isso aí não é verdade, né? O tempo depende do observador, né? Em que ele observa o outro na velocidade que ele está viajando, e aí eu falo de velocidade, já velocidade de luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. E o tempo também muda dependendo da gravidade que nós estamos submetidos. Por exemplo, buraco negro, onde a gravidade é extrema, o tempo praticamente não passa no negro. Então, ele mudou esse paradigma. Outro exemplo bem conhecido foi Copérnico. Até a época de Copérnico, começando com Ptolomeu, há 1.600 anos atrás, acreditava-se que a Terra é o centro do universo. E a igreja apoiava isso, né? Então, quando Copérnico veio com essa ideia de que é o Sol que era o centro do universo, ele teve uma rejeição muito grande, né? Principalmente da igreja em relação a isso. E veja que depois dele, ele não conseguiu impor essa ideia, mas Galileu, que veio depois dele, também brigou por essa ideia, teve problemas sérios na igreja. Mas veja bem, eles estão falando de centro de universo. Naquela época falava-se isso, né? O sistema nosso solar é o centro do universo. Hoje a gente sabe que existem bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, e já estão falando em multiversos. Quer dizer, vejam como a coisa foi evoluindo. Muitos quebras de paradigmas. Então, a ciência normal, segundo Thomas Kuhn, é uma atividade conservadora. Então, os praticantes dessa ciência normal apenas desenvolvem e ampliam o paradigma, sem descobertas revolucionárias. Então, os cientistas normais, eles não testam o paradigma. Ao contrário, eles aceitam sem questionar os paradigmas atuais e conduzem as pesquisas dentro dos limites do paradigma. Se os resultados conflitam com o paradigma, às vezes acontece de assumir que a técnica experimental está falha e não que o paradigma está errado. Pode acontecer isso, né? Bom, vamos dar um exemplo de um paradigma na agricultura para a gente ver alguma coisa dentro do nosso dia a dia. Preparo de solo. Até aí a década de 80, praticamente só se preparava o solo com arado e com grade. Isso foi trazido dos países desenvolvidos de clima frio, em que era necessário arar o terreno e gradear o terreno para o plantio. Chegou na nossa região tropical, nós tivemos problemas sérios de erosão, né? Esse solo sendo carregado pela chuva,
o solo perdendo fertilidade, perdendo matéria orgânica. E aí houve um novo paradigma, que é o plantio direto. Então, veja que no plantio direto, nós deixamos a palhada sobre o solo, protegendo contra a chuva, com isso nós diminuímos a erosão. A água, o teor de água desse solo é mantido por mais tempo sobre a palhada, e há uma maior diversificação de micro-organismos nesse solo, com vários canalículos também que melhoram a infiltração da água. Então, foi um avanço, né? Embora um não exclua o outro, porque hoje tem ainda agricultores que usam o sistema convencional, o plantio direto, sem dúvida nenhuma, foi um avanço. Nesse novo paradigma, o crescimento do conhecimento é maior, porque os fatos antigos eles começam a ser interpretados sobre uma nova ótica. E eu participei aqui em Viçosa, na década de 80, quando eles trouxeram agricultores do Rio Grande do Sul para falar sobre plantio direto. Eram os agricultores lá em cima do palco falando para os professores da universidade sobre essa técnica. Logicamente, a coisa estava começando, os agricultores não tinham todas essas respostas. Mas eu lembro de várias críticas, né, a resistência de se aceitar essa nova tecnologia. Eu lembro ainda o pessoal do solo questionando, né, como é que nós vamos incorporar o calcário no solo se nós não podemos arar e gradear. Quer dizer, os agricultores não saberiam, não sabiam, né, não tinham dados para questionar isso. O pessoal da fitopatologia questionava o seguinte: espera aí, mas nós vamos deixar palhadas sobre o solo? É ali que está o inóculo de vários patógenos que causam doenças na planta. E ele vai ficar perto do hospedeiro, então nós vamos ter muito mais doença nesse sistema. Então vejam que isso foi quase 40 anos atrás, né? Hoje, pelos dados que já tem de pesquisa, mostra que o calcário pode ser sim aplicado na superfície, pelo menos na maioria dos tipos de solo. Nós temos nesse solo em plantio direto canalículos que são formados que ajudam também a distribuir esse calcário. Em relação às doenças que foram levantadas pelo pessoal da fitopatologia, hoje se sabe que nesse sistema de plantio direto a rotação de cultura é muito importante. Então, não podemos ficar repetindo a mesma cultura no terreno. Então, isso já foi resolvido. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês uma matéria do Hélio Schwartzman, ele escreve para a Folha de São Paulo, isso foi em 2014, ele escreve muito sobre ciência, ele entende bastante dessa parte, eu achei bastante interessante essa matéria que ele escreveu. E tem a ver com o que nós estamos falando. Ele falou o seguinte: a ciência, a cada passo que dá, nos aproxima da verdade. Quer dizer, ela nos aproxima, mas dificilmente nós chegamos nessa verdade, né? E mostrando que é acumulativo. A ciência é empreitada social, mas na visão do cientista, a maneira de esse cientista enxergar o mundo, os pendores pessoais desse cientista, eles são decisivos e vão influenciar no resultado da pesquisa, não tenham dúvida. Ele continua: o psicólogo Michael Schemer chama isso de realismo dependente da crença. Quer dizer, o cérebro humano, ele gera crenças. E as crenças vêm em primeiro lugar. Em seguida, nós elaboramos explicações que justificam nossas crenças, e uma vez as crenças estejam formadas, o cérebro passa a procurar evidências que confirmam as nossas crenças e despreza as que desmentem as crenças. Então é assim que funciona. Vocês veem que funciona isso na política, funciona na religião, no futebol, funciona dessa maneira. E ele termina assim: é por essas e outras que Max Planck certa vez afirmou que a ciência avança de funeral em funeral. Quer dizer, devido a essa propensão humana, né,
dessas crenças enraizadas, muitas vezes a pesquisa não vai para a direção certa. Então, funeral em funeral é o que nós falamos das revoluções que ocorrem na ciência, os quebras de paradigma. Bom, vamos passar agora para dados e interpretação. Bom, dados são as unidades básicas, né, que nós utilizamos em ciência, são muito importantes. Eu falei para vocês que os dados são essenciais na ciência, mas desde que nós utilizemos para chegar a um novo conhecimento. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo ciência. Agora, os dados não falam por si, como se acreditava inicialmente, né? Diz que se usava muito na forma impessoal, observou-se, né? Como se o dado falasse por si. Nós temos que interpretar os nossos dados. E nós fazemos isso na seção discussão do artigo científico. É a parte mais difícil. E muitos dos nossos trabalhos têm sido reprovados lá fora por causa de uma discussão mal feita. Porque a discussão, ela exige que a gente conheça muito bem a teoria dentro da nossa área. Nós temos que conhecer bem os resultados dos que vieram antes da gente e tentar somar o nosso resultado com o deles para saber o quanto nós avançamos no conhecimento. Isso exige muito raciocínio, estudo dos dados, não é uma coisa fácil. No meu caso, geralmente eu gasto 50% do meu tempo na parte de discussão, porque ela exige muito estudo para interpretar os dados. Não é uma coisa mecânica, não. Então, veja, nós fazemos interpretações. Vocês estão vendo um gatinho aqui na frente de um espelho e ele está vendo no espelho um leão. Então, veja, supondo que o gato seja os dados, a interpretação que ele está dando para ele é que ele é um leão. A gente está vendo que é uma interpretação não é adequada. Ele está exagerando os resultados dele, chegando à conclusão que os resultados não permitem, botando isso na prática. Então, gente, é uma peça fundamental entre os resultados, que são nossa base empírica, e a conclusão que nós chegamos no artigo, que é o cérebro do cientista. Ele atua nisso, na interpretação desses dados. Porque se você pega os seus dados e fornece, por exemplo, para 5 pesquisadores da área de vocês podem ter 5 interpretações diferentes. Isso é possível. Então, é nesse salto entre o observado e as conclusões que esse caráter subjetivo atua. Então, veja, dados são objetivos, interpretação é subjetiva. Bom, nós temos aqui uma figura. Vamos supor que essa figura seja os dados do nosso experimento. Alguns de vocês devem estar vendo aqui uma velha. Quem é que está vendo uma velha aí? Pode falar? Quem está vendo aí uma jovem? Eu estou vendo a jovem. Você está vendo a jovem. Alguém está vendo a velha? Eu vejo uma jovem, professor. A velha, a parte de baixo ali é o queixo dela, em cima do queixo é a boca. Depois vem o nariz. Vejo as duas agora. Pois é. Então, veja bem, se isso fosse os dados do nosso experimento, alguns iam ver uma velha, outro uma jovem, e outros iam ver os dois. Né? Então, nós temos que saber interpretar bem os nossos dados. E ao publicar um artigo científico, o cientista está publicando uma ideia. Então, vejam, nós temos que convencer a comunidade científica, e aí através dos revisores ad hoc, que nossa ideia é correta. Veja bem, tentar convencer não quer dizer que nós estamos certos, não. Mas nós precisamos estudar bem as possibilidades, as várias interpretações, para que a gente possa apresentar a melhor interpretação possível. Então, veja,
Não quer dizer que nossa ideia esteja correta, nós temos apenas que convencer. Então, as respostas são provisórias, pois, embora os dados possam estar corretos, e se a gente fez uma boa casualização para tomar esses dados, eles muitas vezes estão corretos, a interpretação que nós damos aos dados é que está equivocada. Então, veja, já ocorreu isso na história da ciência? Já. Veja o caso de Lamarck e Darwin. Lamarck e Darwin, eles tinham os mesmos dados, os dados bem semelhantes, só que eles deram interpretações diferentes para os dados. O que o Lamarck fez? Ele disse que a girafa tem o pescoço comprido devido ao uso e ao desuso. Essa foi a interpretação de Lamarck. Mas quem é considerado mais correto é o Darwin, porque ele interpretou que há uma variabilidade do tamanho do pescoço na população de girafas, e por seleção natural sobrevive aquela mais apta, né, que tem pescoço mais longo. Então, são duas interpretações. Qual que é a implicação disso na redação científica? Bom, primeiro é que a redação científica não é necessariamente impessoal, né? Como se os dados falassem por si. Não, existem autores ali atrás daquele trabalho. Por isso, tem sido muito utilizados nas boas revistas a voz ativa, nós. Isso é bastante comum hoje, na maioria das boas revistas. Então, ciência, gente, são dados mais interpretação. Não é só dados, não. Nós temos que interpretá-los. Então, com base nisso, nós podemos concluir que a ciência pode ser negada no futuro, porque a gente pode ter feito uma interpretação inadequada. Um exemplo de uso de nós, isso aqui é o abstract de uma revista de alto fator de impacto, que ele escreve: nós avaliamos, nós verificamos. Então, o uso desse nós tem aumentado bastante. Ok, gente, essa é a parte que eu preparei para a primeira aula. Eu já utilizei um tempo menor que o normal, porque eu sabia que poderia dar algum problema. E eu fico à disposição aí para a gente discutir algum ponto que vocês não entenderam, ou que tem